Olá, abençoados, graça e paz. Firmes? Mais uma vez, quem vos fala é o irmão Reinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Não quero aqui prolongar muito, o tempo é curto para que eu possa estar trazendo para você, para o teu entendimento, o meu entendimento, mais uma mensagem reveladora do Evangelho da Graça, onde nós do Evangelho da Graça trazemos aqui a renovação, a libertação. Nós trazemos boas novas. O sistema religioso, principalmente o evangélico, eles estão trazendo o velho pacto. Eles não têm boas novas. Os pastores não têm boas novas. Os pastores, eles não pregam o evangelho. O evangelho da graça não é pregado pelos pastores. Se os pastores pregar o evangelho da graça, eles deixam de ser pastor. Porque no evangelho da graça não tem pastor. O nosso único pastor é Cristo, certo? Então, nós do Evangelho da Graça estamos aqui mais uma vez para esclarecer um contexto, um tema que é muito pejorativo dentro do sistema religioso evangélico. Nós temos aqui, principados, potestades e as forças espirituais. Dentro do sistema religioso, principalmente o evangélico, esse texto aqui, esse tema, ele é visto como demônios, como seres das trevas, seres que é chamados de anjos caídos que se transformaram em demônios e que agora esses demônios estão nas regiões celestiais, está na vida das pessoas, está agora atormentando as pessoas. Então eles pregam estas passagens aqui, Efésios 6, 11, 12, e aplica na vida das pessoas como terrores, medo, pavor, aonde existem seres espirituais voando aos quatro cantos do mundo, atormentando a vida das pessoas. E o engraçado é que eles ganharam até nome, eles deram até nome para eles. Preto Velho, Pomba Gira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Exu Caveira e assim por diante. Está entendendo? Ganharam até nome. Porque na Bíblia eles não têm nome, mas dentro do sistema religioso evangélico, nome eles têm. Por quê? Os teólogos, os professores aí, os nomados teólogos, os professores das escolas bíblicas dominicais, os pastores, os bispos, os apóstolos das igrejas pentecostais, das neopentecostais, deram nome aos demônios, certo? Que é de uma origem, sabemos, africana. Não é da Bíblia, certo? É a origem da África, mas não é da Bíblia. É uma cultura africana, mas não é da Bíblia. Porém, o sistema religioso evangélico fizeram questão de trazer eles não para a Bíblia, mas para dentro das igrejas deles. Por quê? Nós podemos andar Formosa, andar o Brasil inteiro, andar o estado de Goiás inteiro. Podemos ir em qualquer lugar que nós não vamos encontrar nenhum desses demônios. Mas é só entrar dentro de uma igreja evangélica que eles estão lá. Eles só existem lá, nas igrejas evangélicas. Em outros lugares não existe. Nem na Bíblia eles não existem. Tá certo? Mas vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha o que diz. Versículo 11. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quero fazer uma pausa aqui e te explicar esse diabo aqui. Esse diabo aqui não é o ser das trevas, de caudas, chifres, e que está rodeando o mundo procurando alguém para que ele possa tragar. Não é. A religião inventou esse diabo aqui. O tradutor da Bíblia, ele fez questão de colocar esse diabo aqui como um ser das trevas, e o sistema religioso, eles estão agarrados nisso aqui, e com isso eles vivem com medo, com pavor, medo do diabo, medo de Satanás,
Então pegaram esse diabo aqui, esta palavra diabo, que no grego quer dizer diabolo, né? Ou acusador, ou opositor, que é alguém que se opõe, alguém que se levanta contra outra pessoa. Então eles disseram que é o diabo, que é o ser das trevas, que é o Satanás, chefão do inferno e coisa e tal e coisa e tal. Então, que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios, para os crentes de Éfesos? Vamos entender o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que o apóstolo Paulo ele trouxe aos irmãos de Éfesos? Essa explicação. Eles estavam passando por uma transição, um momento muito difícil. Era o Império Romano, era os imperadores, era o sistema religioso que predominava e dava as ordens, as ordenanças ali naquela época, naquele século. Aí o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 11, ó, e revestis-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Contra as ciladas do Império Romano, contra as ciladas dos líderes religiosos que estavam ali, de acusadores, que estavam ali como opressores, oprimindo eles, que quer dizer esta palavra aqui, diabo. Esse diabo aqui era o Império Romano, era o sistema religioso da época. Então Paulo está dando um conselho aos irmãos para que eles ficassem firmes, ficassem unidos, ficassem firme naquela fé, naquele ensinamento, na confiança em Deus, para que eles possam resistir firmes à opressão do inimigo, à opressão daquela grande tribulação naquela época. Então era isso que se tratava aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o diabo do inferno, ser de cauda, de chifre, que tem um tridente, que tem um espeto, né, e que é o chefe do inferno e coisa e tal. Não tem nada a ver isso. Certo? Então, esse diabo aqui, era quem estava oprimindo eles, era o opressor, era o acusador daquele século, daquela geração, que era o Império Romano, que estava ali predominando naquela região, era uma luta com o sistema religioso, então era isso. Aí Paulo explica no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Eu não tenho que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Irmãos, principados aqui não é demônio, isso aqui nunca foi demônio, tá? Dentro das igrejas evangélicas, principalmente, eles chamam isso aqui de demônios, tá certo? Contra as potestades aqui também nunca foi demônio. Eles estão dentro do sistema religioso e evangélico afirmando que isso aqui é demônio, mas não é demônio. Eles ensinam isso aqui nas escolas bíblicas, nas teologias, eles ensinam isso aqui nos cultos de domingo, nos estudos dominicais, tem os cultos de ensino deles, né? Dizendo eles que eles têm culto de ensino, né? Nas suas igrejas. Olha, terça-feira é o dia do culto do ensino, vem aprender da palavra de Deus. Aí chega lá, você vai aprender que principado aqui e potestade é demônio. Você está entendendo? Então, que ensino que eles têm? Eles não têm ensino. Eles têm engano e manipulações para a vida das pessoas. Principados. O que é principado? Príncipe. Principado vem de príncipe. É príncipe. Potestades vem de poder, de governo. Você está entendendo? Então, eles estavam, a luta deles aqui era contra os príncipes, contra os impérios. Potestade aqui era contra os poderes do Império Romano, os poderes religiosos. Então, era a luta deles, era contra os príncipes,
era contra os governantes, potestades aqui, vem de poder, vem de governo, eram os governantes daquele século. E ele ainda fala assim, ó, contra os príncipes das trevas deste século. Quem eram os príncipes das trevas desse século? Eram os príncipes do Império Romano. O Império Romano era que predominava aquele século de Paulo, o século dos irmãos. Era o sistema religioso também ali, que enfurecido contra eles, porque o apóstolo Paulo, os discípulos, eles pregavam os ensinamentos de Cristo, e os ensinamentos de Cristo era contra o sistema religioso. E o sistema religioso, eles perseguia mesmo os cristãos. Os que eram de Cristo, os que pregavam Jesus, eram perseguidos. Então, eles sofriam grandes perseguições aqui. Tanto do sistema religioso, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, também os mestres das leis, mas também do Império Romano, que o Império Romano estava predominando aquilo ali. Está entendendo? Então, por que não temos que lutar contra a carne? E nem contra o sangue, mas sim contra os principados, os governantes, os príncipes, os imperadores daquela época. E contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os príncipes daquele mundo religioso. Entendeu? O mundo religioso, aquela época, eram as trevas que predominavam. As trevas ali, esses príncipes das trevas aqui, não é o inferno, que quer dizer, é o príncipe das trevas, é o Satanás lá do inferno, né? As trevas é o inferno. Não tem nada a ver, meu irmão. As trevas aqui, essas trevas aqui, era aquele mundo. Era aquele século, era aquela geração pelo qual aquele povo estava passando. Eles estavam numa época de treva. Eles estavam numa época difícil, numa luta difícil. Você está entendendo? É o que está passando a Ucrânia com a Rússia, né, com as guerras. Então eles estão, aquele povo passa um tempo difícil, né? Digamos que a Venezuela, né, os cidadãos, os habitantes da Venezuela, os venezuelenses, eles estão passando por um momento de crise, de trevas. Nós passamos aqui no ano de 2019 até 2022, mais ou menos por aí, tempo de trevas, tempo difícil, que foi na época da pandemia, né, do coronavírus. Então passamos momentos difíceis, momentos de trevas. Então os príncipes das trevas aqui, que era o príncipe daqueles dias ruins lá, o príncipe os poderes daqueles dias maus, era o que eles estavam enfrentando. Tem nada a ver com demônio. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra as hostes espirituais. As hostes espirituais aqui era o predomínio daquela ambiência, naquele Ailon, naquela ambiência, daquele local, naquela região, aonde tinha o Império Romano e aonde tinha o sistema religioso predominando eram regiões celestiais. Nós estamos aqui em Formosa, nós estamos numa região celestial. Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos numa região celestial. Essa região celestial aqui, ela é predominada por hostes espirituais. Que é hostes espirituais? São governadores, os presidentes, os prefeitos, os comandantes da república. Então nós estamos sendo predominados aqui por essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é lugares celestiais? Na ambiência, no local onde estamos. Aqui era lá onde eles estavam, nos lugares celestiais, lá onde eles estavam. Então, contra as hostes espirituais da maldade, era porque aquele império era um império mau. Era o império da maldade, do engano, da destruição, da perseguição, da luta deles. Então, eles estavam passando por essa dificuldade. Então, isso aqui não tem demônio, não tem Satanás aqui, não era demônio, não era Satanás que estava usando aquele povo para aquele povo passar por tudo aquilo.
Então eles estavam enfrentando aqui homens, pessoas más, perseguidores, acusadores, opositores, príncipes da maldade, potestades, poderes da maldade. Então, era tudo isso que eles estavam enfrentando lá. Não tem nada a ver esse contexto aqui com demônio, ser das trevas. Tem nada a ver isso. Mas dentro das igrejas, é ao contrário. Dentro das igrejas, se lê essa passagem lá, até arrepiar lá no banco, os ouvintes arrepiam, porque o camarada traz aqui toda a frota do inferno para dentro da igreja. E tudo com nome. Eles têm nome, todos eles agora têm nome. Na Bíblia eles não têm, mas dentro das igrejas evangélicas eles têm nome. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Não existe outro poder, irmão, nessa terra. Não existe outro poder no universo além de Deus. Deus, ele é o único poderoso. Deus, ele é o único ser espiritual. Deus é o único ser invisível e espiritual. Não existe outro. Se existisse Satanás, se existisse demônio, mesmo realmente, diabo, se realmente existisse, Deus, ele não era soberano. Não era, porque tinha outros seres com poder também. Então, se tem outros seres com poder, então Deus não é soberano. Para ele ser soberano, não pode existir outro. Então, não existia outro. O apóstolo Paulo, ele traz aqui aos Colossenses um alívio na nossa alma, no nosso coração, um alívio para as nossas vidas, que ele diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, e cravando-a na cruz. Então, aqui já se vê, por essa passagem por si só, nós não passamos, não temos condenação, não corremos risco nenhum. Estamos livres. Não devemos nada, não temos que pagar preço, não temos que devolver dízimo, não temos que participar de campanha para que algo aconteça em nossas vidas, né? Ou para que os demônios corram, né? É assim lá dentro do sistema. Bate o pé, passa pelo corredor do sal, carrega a folhinha de arruda no pé da orelha, pega o envelopinho aqui, olha, tem que cumprir direitinho o dízimo aí. Cumpre o voto certinho, porque senão os devoradores, os demônios, olha, nenhuma dívida mais. Não devemos mais nada. Cristo, ele pagou as nossas dívidas. Havendo riscado a cédula, ou seja, tudo aquilo que era contrário a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário. Tudo que era contra nós. E atirou no meio. E atirou do meio de nós, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora no versículo 15 ele explica assim: e despejando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ora, principados e potestades, o mesmo que nós leu lá em Efésios 11:12. Principados e potestades. O que Cristo fez? Cristo triunfou sobre eles. E expôs eles publicamente. Ora, então não é seres espirituais das trevas, não é demônio, não é diabo e nem Satanás. Era quem? Cristo, ele despojou quem aqui? Ele desfez de quem? Ele destruiu quem? Ele anulou quem aqui? Ele jogou por terra quem aqui? Ele destruiu quem? E despojando-os, despojar aqui é destruir, é anular, passar por cima. Você está entendendo?
Despojando aqui e despojando os principados e potestades, que eram os príncipes e os poderes daquela época, os expôs publicamente. Cristo pôs eles publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Cristo triunfou sobre eles. Eles pensou assim: matamos eles, vencemos eles. Quem? Os principados e potestades. Os príncipes e os poderes ali. Os homens religiosos ali, daquela época, aquela turma que condenaram Cristo, que acusaram ele, que prendeu ele, e que espancou ele ali, que crucificou e que matou ele, eles pensaram assim: vencemos eles. Ele agora já era. Acabou o Jesus. Os principados e os potestades, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os acusadores do Império Romano também ali, toda aquela turma ali, todo aquele sinédrio. Então, Cristo, ele despoja eles, Cristo joga eles por terra, vence eles, derrota eles, os principados e potestades, aquela turma, os pôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como assim triunfou em si mesmo? Porque quando eles pensavam que ele estava morto, ele ressuscitou. E envergonhou todos eles. Tá entendendo? Então não é Satanás, nem demônios, nem diabo. Foram os perseguidores de Cristo, os acusadores de Cristo, aqueles mesmo que mataram ele triunfou sobre ele. Cristo triunfou sobre eles, venceu eles. Você entendeu aí? E despojando-os, desfazendo deles, envergonhando eles, acabando com eles, vencendo eles, os principados e potestades, e os pôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. Nós temos uma passagem em Daniel, que ela é bem categoricamente uma passagem, cara, palavra-chave dentro do sistema religioso evangélico, para afirmar também a existência de um anjo, de demônio, de Satanás, de demônios e diabo e essas coisas e tal. Nós temos aqui em Daniel uma leitura interessante, que é Daniel capítulo 10, versículo 13, que diz assim, ó: mas o príncipe do reino persa, olha que interessante, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, vamos entender. Lá no sistema eles falam assim, que Daniel ficou 21 dias ali jejuando, eles até jejuam, não é? Eles chamam isso aqui também, né, de jejum de Daniel, um jejum de 21 dias. Então Daniel ficou 21 dias ali entristecido por causa de uma visão que ele teve, e ele não obteve resposta, e por não obter resposta ele ficou por 21 dias entristecido, então ele deixou de comer algumas coisas. A turma aí estão chamando de jejum, né? Tá, mas porém, é um assunto para uma outra hora. Então, dentro desse contexto, eles afirmam que o anjo Miguel trouxe a resposta para Daniel desde o primeiro dia. Porém, esse anjo Miguel, ele ficou preso. Porque o príncipe, o Satanás, o demônio, o diabo, prendeu ele. Não deixou ele levar a mensagem para Daniel. Não deixou Miguel, não deixou o homem ali que ia levar a mensagem para Daniel, ficou preso. E este homem é chamado de Arcanjo Gabriel, porque eles afirmam que Gabriel é um mensageiro e que esse mensageiro Gabriel é que estava indo levar a resposta para Daniel. Porém, ele fica preso. E ao ficar preso, olha só, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então,
Eles afirmam que o autor aqui desta mensagem, o homem que estava levando a mensagem, a resposta para Daniel, eles afirmam que é um anjo mensageiro por nome de Gabriel. Mas não é. Aqui o texto não fala. O texto não fala. Dá a entender que um homem, um mensageiro, iria levar uma mensagem para Daniel. Isso sim. E esse homem, esse mensageiro, ficou preso por causa do príncipe do reino da Pérsia. E aí vem Miguel e ajuda ele, um dos primeiros príncipes. Aí eles afirmam que esse príncipe aqui, que prendeu o mensageiro, é o diabo, e que esse Miguel aqui é o anjo, o arcanjo Miguel, o general do exército do céu. Dá para você ter uma noção numa coisa dessa? Então, esse Miguel aqui é o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, eles afirmam. Mas vamos ao texto novamente. Mas o príncipe do rei da Pérsia, está falando de quem aqui? De um homem. Está falando de pessoas, de gente. Não é diabo e nem Satanás, mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem é o príncipe? Príncipe é o quê? Príncipe é o filho de um rei. Então, quem foi que impediu o mensageiro de chegar até Daniel? O filho do rei. Foi o filho do rei, o príncipe do reino da Pérsia. Me resistiu 21 dias. Então, o príncipe ali, o homem ali, essa pessoa aqui, impediu a outra pessoa que era o mensageiro de chegar até Daniel com a mensagem. Entendeu? Me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, eles chamam esse Miguel aqui, esse Miguel que eles chamam de arcanjo Miguel, que é o anjo, o arcanjo, o grande guerreiro do céu, o grande anjo do céu. Isso aqui era um guerreiro lá dos dias de Daniel. Era um homem, era uma pessoa também. Só que este nome Miguel aqui, ele lá no hebraico, no original, ele não é Miguel. Tá certo? Não tem Miguel lá no hebraico. No hebraico não tem também o nome Jesus, porque no hebraico não tem a letra J. Mas lá no hebraico nós encontramos o nome Jesus lá, Yahushua. Você está entendendo? E Miguel lá está escrito Micael. Ora, e o que quer dizer Micael? Micael quer dizer um grande guerreiro, um grande soldado. Essa palavra Elo aqui, ó, Elo, que ela está lá em Micael, aqui está Miguel, lá está Micael, essa palavra Elo aqui, ela quer dizer Eloi. A palavra, esse nome aqui, Miguel, ela significa Micael, ela significa Eloi, aquele que luta como Deus. Aquele que luta como Eloi. Então era um homem corajoso, um homem forte, um príncipe que lutava, que tinha os poderes na mão ali, a espada. Ele era um guerreiro destemido. Ele lutava como Eloi. É isso que quer dizer o texto. Não é um anjo, não foi um anjo que lá no céu tem um anjo, que é o anjo Miguel, e que a palavra Miguel quer dizer aquele que é como o Senhor, não tem nada a ver. Tá certo? Isso aqui é um homem. É um homem. Uma pessoa ali que foi ajudar o mensageiro para que o mensageiro saísse das mãos ali do príncipe, ali do filho do rei, e fosse até Daniel levar a mensagem, o sonho, a revelação para Daniel da visão que teve Daniel do fim dos tempos. Está entendendo? E veio para dar-me, para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vamos ao contexto do versículo 3, que é lá no capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz. No terceiro ano de Ciro, olha só, esse aqui é o contexto do versículo 13, tá certo? Rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então, quem era o príncipe lá do reino? O príncipe do reino de Tito, da Síria, no terceiro ano de Ciro.
Então o príncipe lá era o filho de Ciro. Esse príncipe aqui era o filho de Ciro. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem era o rei da Pérsia? Ciro. E quem era o filho, o príncipe aqui? O filho de Ciro. Você está entendendo? Esse príncipe aqui era o filho de Ciro. Quem era Ciro? Quem era Ciro? O rei da Pérsia. Quem foi que impediu o homem de levar a mensagem a Daniel? O príncipe do rei. Quem era o príncipe aqui, esse príncipe aqui? O filho de Ciro, o rei da Pérsia. Entendeu? Então não tem demônio, não tem Satanás, não tem diabo. Tem dentro das igrejas evangélicas. Lá dentro das igrejas cheio. Lá tem. Aqui não. Você está entendendo? Aqui não tem. Aqui o que tem aqui é homens. Micael. Isso aqui, esse nome aqui, Miguel aqui, isso aqui não é um anjo, não é um arcanjo. O texto aqui não fala, não tem anjo aqui. Não tem arcanjo aqui. Não, mas tem que pegar esse nome. Se você pegar esse nome, você vai ver que o significado desse nome é aquele que é como Deus. Não. Essa palavra Miguel, que quer dizer Micael, esse relo aqui, ele dá força para reluir. Reluir, esse relo aqui, ó, é reluir. Então, esse Miguel aqui, um dos primeiros príncipes, era um homem, um príncipe que tinha força, que lutava, que era corajoso como Elohim, como Deus. Você está entendendo? Então não é um anjo que tem lá no céu que é como Deus. Não tem nada a ver. Isso é uma criação antológica da mente da teologia, da mente dos religiosos, da mente dos incautos que estão dentro do sistema religioso sendo manipulados e enganados com mentiras. Entendeu? Daniel capítulo 1, né? Ciro, expliquei, o rei da Pérsia e o príncipe lá que estava atrapalhando o homem lá, o mensageiro levar a mensagem, a revelação até Daniel, era o filho de Ciro, o príncipe lá. Entendeu até aí? Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 8, do versículo 13 ao 16, olha o que diz. Iberias e Semar foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gat. Preste bem atenção. Versículo 14 e 15. E Aion, Sazac, Jerimote, Zebadias era Éder. Arad e Éder. Versículo 16. Olha só. E Micael. Tá vendo? Tá vendo que aquela passagem de Daniel lá, o Miguel não tem nada a ver com o anjo, com o arcanjo que estava lá no céu? É um homem, um príncipe. E aqui Micael. Aqui já não está Miguel. Né? O tradutor, o João Ferreira de Almeida, fez questão de dar uma manipuladinha aqui, uma mudada, uma modificada aqui, para que não caísse numa controvérsia. Você está entendendo? Mas aquele Miguel lá em Daniel também é Micael. E olha aqui, quem é Micael? Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Você está entendendo? Vejamos mais. Números capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gad, filho de Suzi. Versículo 12 e 13. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setu, filho de Micael. Olha aqui, outro Micael aqui. Então, era um nome comum entre os judeus. O nome Miguel, o nome que Miguel é Micael, Micael é Miguel, então era um nome comum entre os judeus. Aquele Miguel lá, aquele príncipe lá, que ajudou o mensageiro a levar a mensagem para Daniel, também era um homem. Era uma pessoa, era um guerreiro, era um príncipe que lutava como Elohim. Um príncipe que lutava como Deus, era corajoso, tinha força, tinha a espada, tinha coragem e enfrentava os seus inimigos. Então ele ajuda o mensageiro
chegar até Daniel. Então, foi um homem, um guerreiro, um príncipe, claro, com a sua autonomia. Você está entendendo? Então, foi Micael. Foi Miguel. Micael, Miguel é a mesma coisa. No hebraico, a palavra Miguel, lá no hebraico não tem a palavra Miguel. No hebraico tem a palavra Micael. Esse nome, Micael, que se encontra no hebraico. Miguel, não. Porém, eram nomes comuns entre os judeus. Entendeu aí? Pegou a visão? Dá um aba, pai? Então vamos lá. Esdras, capítulo 8, versículo 8. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, também, ó, aqui, outro nome comum entre os judeus, e com ele 80 homens. Então, Micael era um nome comum entre os judeus. A mesma coisa que Miguel, lá da passagem de Daniel. Os teólogos falam, não, tem que ter exegese, tem que ter contexto, tem que ter exegese, hermenêutica. Ora, se não tiver hermenêutica e nem exegese do texto, você não vai entender, Reinaldo. Lá é Miguel, Reinaldo, aqui é Micael, aqui não tem nada a ver. Não, o que eu estou trazendo para você é que é nomes comuns entre os judeus. E que lá não tem anjo. Não tem anjo lá no texto. Você pode ler a passagem de Daniel todinha, do capítulo 10 ali, do versículo 1 até o último versículo, que você não vai ver anjo. Você vai ver um mensageiro. Alguém que estava levando uma mensagem para Daniel e que o príncipe, que também não é diabo nem demônio, mas sim era o filho de Ciro, o rei da Pérsia, que impediu que o mensageiro chegasse até Daniel. Porém, veio Miguel, que é Micael, um príncipe também, um guerreiro, e ajudou Daniel. Só isso. Nada mais. Isaías capítulo 40, versículo 12, e eu vou pregar para você aquele que eu prego e aquele que eu acredito e aquele que eu creio, porque é o único soberano, é o único ser na terra que tem poder. Não existe outro. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem diabo, não tem preto velho, não tem pomba gira, nem tranca-rua, não tem outro ser poderoso. O único ser é só ele. Ele é o único. E é esse que eu prego para você. Esse aqui de Isaías 40, 12 ao 25. Do capítulo 40, do versículo 12 até o 25. É esse que eu prego. É esse que eu anuncio. É nesse que eu acredito, porque é só esse que existe. Não existe outro. Não tem outro ser poderoso na Terra. Não existe outro ser poderoso no universo. Se existisse, Deus ele não era o único soberano. Deixa eu trazer para você. Deixa eu apresentar ele para você. Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao 25, olha o que diz. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmas e recolheu numa medida o pó da terra e pisou os montes com peso e os outeiros em balança. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Versículo 14 e 16. Com quem tomou ele conselho que lhe disse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. E eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Versículo 17 e 19. E todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Versículo 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ele é o único. Não tem outro semelhante a ele. Não tem Miguel, arcanjo Miguel, serafim, querubim. Não tem diabo, não tem Satanás. Não existe, não tem. Ele é o único. Ou com que o comparareis?
Versículo 19, o artifício funde imagem e o ourives e cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. Versículo 20 e 22, o empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Olha só, porventura, não sabeis, porventura, não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Olha o que está dizendo aqui o profeta do velho pacto, da velha aliança. Olha o que ele está descrevendo do soberano e altíssimo Deus. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele o que os tende, os céus, ele os que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Versículo 23 e 25. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o Santo, diz o Senhor Deus. Amados irmãos, não existe Satanás, não existe demônio. Sai de dentro desse sistema religioso que te engana, que te oprime e que te amedronta, que fala que na tua casa tem demônio, que você tem que ir para a igreja, tem que aceitar Jesus, você tem que confessar os seus pecados ao padre, tem que confessar os seus pecados a bispo, tem que batizar nas águas, tem que viver em santidade, porque é diabo para cá, diabo para lá, é Satanás para toda quanto é banda. Você está entendendo? É demônio para todo lado. Amado, um lugar que é chamado de igreja, onde as pessoas vão para adorar e exaltar ele, chega lá, as pessoas estão lutando com Satanás, com o demônio lá dentro. Cadê Deus? Deus não está lá. Quem está lá é os diabos, quem está lá é os demônios. O que vocês estão fazendo neste lugar chamado de igreja? Igreja evangélica, igreja pentecostal disso, pentecostal daquilo. Sai do meio delas. Amém? Olha o que diz Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que nos tirou da potestade das trevas, que foi dos poderes tenebrosos daquela época, daquela geração, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele nos tirou, nos arrebatou, arpazo. Ele nos tirou, nos transportou das trevas para o teu reino. Não tem mais. Nós já vivemos na luz, já vivemos na nova geração de Cristo. Já reinamos com Cristo, já estamos vivendo o reinado de Cristo. Boas novas. O qual nos tirou. Não está tirando, nem vai tirar, não. Já tirou. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já nos transportou, ele não está transportando, não vai transportar, ele já nos transportou para o teu reino. Nós não vivemos mais em trevas, não tem mais trevas, não tem mais potestade, principados. Ora, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Infelizmente, nós estamos aqui vivendo nesse Brasil que nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Lutar contra os espíritos da maldade. Quem é os espíritos das maldades? Os mal governantes. Você está entendendo? Os maus presidentes. Os maus comandantes. Que não governam bem o nosso país, não governam bem a nossa cidade.
que não governa bem o nosso Estado. Então nós temos que lutar com isso. E como é que nós lutamos? Lutamos nas urnas, lutamos, vamos em frente. Você está entendendo? Enfrentar eles. Então, mas sobre o reino espiritual, não tem mais luta, nós não temos que lutar espiritualmente com nada. Porque Cristo já nos transportou para o teu reino. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, e que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é soberano. Ele é o Altíssimo, ele é o Todo-Poderoso. Não tem outros. Não tem governantes, não tem príncipes, não tem poderes. Porque ele fez todas as coisas para ele e tudo para ele e por ele. Você está entendendo? Hebreus capítulo 1, do versículo 1 e 2 e 3, que diz o escritor aos Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes aos pais pelos profetas. Antigamente. E nos falou nestes últimos dias, diz o apóstolo Paulo, os últimos dias dele lá, diz o escritor aos Hebreus, que nos últimos dias dele falou pelo Filho. Então, hoje o que se vê dentro das igrejas é profeta para cá, profeta para lá. Você vai numa igreja, tem um profeta. Você vai na igreja, tem outro profeta. Você liga o rádio, tem um profeta. Você vai num canal de rede social, tem um profeta. É profeta para todo lado. Então, Deus usava os profetas antigamente para falar realmente. Mas hoje não. Não tem profeta hoje. Porque hoje ele nos fala através do Filho. Ele não usa ninguém hoje para falar com ninguém. Eis que Deus manda te falar, eis que Deus manda te dizer, eis que Deus está falando que é hoje, é amanhã, é depois. Ora, Deus não está falando nada. Por quê? Havendo Deus antigamente falado, muitas das vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Antigamente. E nos falou nós, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, nesses últimos dias, Deus falou através do Filho e está falando aos nossos corações através do Filho. Você está entendendo? Mas dentro do sistema está lá a missionária, o missionário, o bispo, o apóstolo lá em cima do altar. Eis que Deus manda falar para a igreja que Satanás está aqui dentro. Eis que Deus manda falar que os demônios estão aqui. É Preto Velho, é Chucaveira, é Tranca-Rua, é Zé Pilintra, é Pomba Gira, estão todos aqui dentro. Eis que Deus manda falar que você tem que trazer o seu dízimo, tem que trazer o seu voto, porque se você não trazer o seu dízimo e nem trazer o seu voto, esse Satanás, esse demônio não vai sair da tua vida. Eis que Deus manda te falar, profeta. Deus está me mostrando a tua vida inteirinha. Deus está me falando, Deus me colocou diante de você, do jeito que você está aí. Ora, é desse jeito, cara. Né? Hoje dentro das igrejas é desse jeito aí, ó. Eu estive lá, eu sei. Passei lá por 30 anos. Eu estive aí 30 anos. Dentro desse sistema corrupto, manipulador e mentiroso. Que Deus não está falando com ninguém nada. Não está usando ninguém. Quando você chegar na igreja e ver uma pessoa falar, chegar até você e falar assim, olha, eis que Deus manda te falar, cara, dá um empurrão, joga pra lá, fala, sai daqui. Deus não tá te usando coisa nenhuma. Se Deus quiser falar alguma coisa, ele vai falar comigo, ele não vai usar ninguém para falar comigo. Se ele quiser falar, ele vai falar diretamente comigo. Ele vai falar diretamente com você. Esse negócio aí de, você vai numa igreja tem um profeta, vai na outra igreja tem outro profeta. Cara, esses são os verdadeiros satanás, esses são os verdadeiros demônios. Demônio é eles, satanás são eles. Os pastores estão aí apoiando. Os pastores, eles fazem as programações dos cultos. Olha, sexta-feira é o culto de libertação.
Aí vai vir o pregador tal, e a missionária tal, o profeta tal, o profeta tal. Nesse culto de libertação, vai vir um que te revela até o seu CPF. Cara, isso não é culto. Isso é um ritual religioso que eu chamo de bruxaria, de feitiçaria. É isso que eu chamo, isso não é culto. Você está entendendo? Isso é manipulação religiosa. Então, os satanás, os demônios, criados pela religião há séculos, a igreja evangélica adotou eles. Adotou eles e jogou lá dentro a fim de quê? A fim de que rende. Porque quanto mais as pessoas têm medo de Satanás, de diabo e de demônio, elas correm para a igreja deles. E ao chegar lá, eles são manipulados. A pregação das igrejas evangélicas não é pregação do evangelho de Cristo. A pregação das igrejas evangélicas é pregação de lucro, de fins lucrativos. Eles chamam de instituição sem fim lucrativo, mas é uma mentira. É uma instituição de fins lucrativos. Eles lucram e lucram muito usando Satanás, usando o demônio, usando a Bíblia, usando o Evangelho, usando a palavra para manipular e enganar as pessoas. E com isso, estão colocando a mão no bolso delas. Tira até o que não tem das pessoas. Conheço pessoas que perdeu casas, conheço pessoas que perdeu tudo que tinha por causa desse sistema enganador e manipulador. As pessoas que estão chegando para o Evangelho da Graça, que estão me conhecendo, que estão nos conhecendo, eles estão se libertando disso. Eles estão levando a sua vida normal, natural. Eles já entenderam que Satanás não existe, que demônio não existe, que diabo não existe, preto velho, pomba gira, esses demônios não existem. Então, a casa deles se transformaram. A minha casa, por exemplo, se transformou. A minha vida se transformou. A minha família se transformou. Não tem mais demônio. Não tem mais pomba gira, nem preto velho. Nós temos obras da carne. Nós aqui iremos pagar o preço iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Aquilo que nós praticar, aquilo que nós plantar, é o que vamos colher. Nós vamos pagar pelos nossos atos. Se deu errado, não foi demônio, não foi Satanás e nem diabo. Se deu errado é porque alguma coisa fez errado. O plantio foi errado. Se deu certo, é porque acertamos. Ouvimos a voz de Deus em nossos corações e fizemos certo. Agora, se foi errado, diz o sistema religioso que foi Satanás. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa que deu errado na vida dela, na casa dela, na família dela, não, é porque foi o demônio. Foi feito um trabalho de bruxaria. Foi feito um trabalho de feitiçaria. Nós temos que fazer uma campanha na tua casa. Nós temos que te ungir a tua casa. Tem que fazer uma campanha de 6 sexta-feira lá, para expulsar os demônios que estão lá na tua casa. Porque senão vai dar tudo errado, a tua vida continua dando errado. Cara, e por incrível que pareça, faz essas campanhas, faz essas manipulações todinhas, esses rituais todinhos, e a vida da pessoa continua a mesma, ela não muda. Nada transforma. De repente ela está lá na igreja novamente. Aí quando chega no pastor e fala, pastor, não deu certo aquela campanha, a minha casa, a minha família, está a mesma coisa. O pastor fala, olha, você tem que se esforçar mais um pouco, porque o demônio que está lá é poderoso. Olha, amado, o Deus que servimos é o Deus ele é mais poderoso do que qualquer coisa, do que qualquer ser. Você está entendendo? Então é isso que nós do Evangelho da Graça prega e trazemos para a vida das pessoas, é liberdade. Liberdade, libertar as pessoas dessa religiosidade, desses enganos e dessas mentiras. Amém? Versículo 3. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O sistema, eu vou explicar para você, eles estão aí fazendo uma obra que Cristo já fez. Eles estão pregando para salvar, Cristo já salvou.
Eles estão ganhando almas para Cristo? Cristo já as ganhou. Eles estão pregando uma redenção e Cristo já nos redimiu. Eles estão aí tentando purificar as pessoas, santificar as pessoas, sendo que Cristo já as fez. Ele já fez. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Pronto, acabou. Não tem mais pecado. Não tem mais que purificar nada. Não tem que santificar mais nada, meu irmão. Já não tem mais pecado. Ele já fez. E atendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, subiu. Ele subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade. Ele voltou para o seu trono para ser soberano. Trabalho feito, a obra dele já feita. Ninguém tem que fazer mais nada, ninguém tem que fazer mais a obra dele. A obra dele já foi feita. Olha, feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E o sistema está tentando, está purificando daqui, purificando de lá. Não, vem aqui, aceita Jesus. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, tem que se libertar desse demônio, tem que se libertar desse preto velho, dessa pomba-gira, desse Zé Pilintra, tem que se libertar de Satanás. Olha, irmão. E o engraçado é que eles fazem culto de libertação e toda semana tem culto de libertação e nunca acaba. Já está aí há séculos esse sistema com esses rituais e não acaba os cultos de libertação e ninguém é liberto. As pessoas não são libertas. Eu estive lá, eu vi pessoas participar de culto de libertação. Todo culto de libertação, essa pessoa estava lá, indo lá na frente. O pastor chamava, ela ia. No outro culto de libertação, de novo. Ora, cara, esquece, né? Vamos seguir em frente. É uma vergonha. Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 21. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos para que saibais a qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual o sobre os excelentes grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. É o poder de Deus. É o único poder, meu irmão, que transforma, que muda. Aqui, olha só, e tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos. É uma cegueira espiritual. Eles não conseguem pregar a verdade, irmão. Eles não conseguem enxergar um Paulo na sua frente e eles querem guiar as pessoas. É cego guiando cegos. Está entendendo? O qual sobre a excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Se você crê, irmão, no poder dele, que ele é o único, que ele é o soberano, que não existe Satanás, não existe demônio, não existe inferno, não existe diabo, não existe nada dessas desgraças que tem dentro desse sistema religioso. Se você crê só no poder dele, a sua vida vai ser outra a partir de hoje. Se você colocar no teu coração e falar bem assim, eu não vou mais numa igreja evangélica, não vou mais numa igreja católica, não vou em igreja nenhuma mais. Hoje eu vou ser a igreja. A partir de hoje eu sou dele e ele é meu. A partir de hoje eu sou liberto, sou transformado, eu tenho os meus olhos iluminados e eu não quero mais isso na minha vida. Pronto, meu irmão, a tua vida vai ser outra. Escreve o que eu estou te falando. Efésios capítulo 20 e 21. E que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo, o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo um nome, que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Essa palavra o apóstolo Paulo ele traz aqui para nos reforçar. Para que nos reforçar. Lá nos séculos, lá
Ele tinha já colocado sobre os seus pés, sobre o domínio dele, as potestades, os poderes. Então, o que temos hoje também nos séculos vindouros, nos nossos dias, é crermos, irmãos. É crermos. É andarmos em segurança, em confiança de que tudo que nós vamos fazer na nossa vida não tem um demônio aqui, nem outro aqui, nem um na frente e no outro atrás. O que nos cerca é o poder dele. É o único Deus, o único ser soberano e poderoso na terra, que nos guia e que nos domina. É o teu espírito. Você está entendendo? É isso que temos que carregar, trazer para dentro de nós, é essa confiança, é crer que ele é o único ser que existe, não existe outro. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Você está entendendo? É essa confiança que você tem que aprender também. Esse principado, potestade, esses domínios, não tem nada a ver com Satanás, nem demônio, nem espírito das trevas, amados. Esquece isso. Esse sistema usa a Bíblia, pega a Bíblia para manipular. Tem uns teólogos aí, tem um que me refuta no Facebook, um tal de Lucas, ô camaradinha perseguidor. Você tá entendendo? É um teólogo iletrado, cara, e eles não sabem de nada. Eles não sabem. Eles dizem que são teólogos, que tem a hermenêutica, tem o hebraico, tem o grego, o aramaico, tem o diabaraico, e não tem nada. Não aplica nada na vida das pessoas, só manipulam. Pega o principado aqui, transforma ele em Satanás, em demônio. Pega a potestade aqui, transforma numa nuvem de demônio. Ora, que conhecimento que eles têm? Não tem conhecimento nenhum. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento também, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui diz o Senhor aos sacerdotes. Aqui diz ao Senhor aqueles que eles têm a obrigação de ensinar as pessoas e não ensinam. Os pastores, eles não têm autonomia de Deus para pregar o evangelho. Eles não têm, eles não sabem, eles não ensinam. Eles não pastoreiam, eles falseiam. Está entendendo? E o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E o que está acontecendo dentro das igrejas? As pessoas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. É depressão, é tristeza. Ora, de acordo com as pesquisas, amados, a comunidade religiosa, principalmente a evangélica, são as pessoas com mais depressão na Terra. Os evangélicos são as pessoas mais deprimidas da Terra. Isso é um fato. Por quê? Falta-lhes conhecimento. Não tem conhecimento. Eles têm escola bíblica dominical, tem cultos de ensinos, tem teologia, tem tudo, mas as pessoas não sabem de nada. Não têm o entendimento. Porque eles não têm e eles também não aplicam. Se eles não ensinam é porque eles não sabem. Nós estamos trazendo a verdade. Ei, não fique com dúvida. Vem para o Evangelho da Graça. Me procura. Cara, eu estou aqui para ajudar qualquer um, para tirar a dúvida de qualquer um. Me procura. Eu vou te ajudar a caminhar nessa trilha, nesse novo caminho, que pelo qual nós já estamos, que é o novo caminho de Cristo. Para ser feliz, para ter paz, basta entender que Ele é o único soberano em nossa vida. Ele é o único na tua vida. Você pode andar livremente, entrar dentro do teu carro, pegar a tua bicicleta, andar a pé, e aonde você quiser, livremente, tranquilo, sem medo de demônio, de diabo, de Satanás, que nada vai acontecer na tua vida. Só temos que, vigiar, porque este acusador que é a nossa carne, é este aqui
nós temos que cuidar dele, nós temos que frear ele, porque é essa carne aqui, esse diabo aqui, esse acusador, é que nós lutamos todos os dias contra ela, para que ela não nos leve para o mal, para fazer o mal, o erro. Você está entendendo? Mas Satanás, diabo, demônio, isso aí não existe. Para finalizar com você, uma palavra aqui para o teu coração, da parte do teu Deus. Certo? Olha só, Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Para finalizar, receba aí. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Não tenha medo, tá? Versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha aqui. E não temerei o que me possa fazer o homem. Ora, podia ser aqui, não temerei o que me possa fazer Satanás, diabos, demônios, mas é o homem. E não, eu não temerei o que o homem possa me fazer, porque ele é o meu ajudador e nele eu confio. Amém? Fica essa mensagem para o teu coração. Até a próxima. Obrigado por ter acompanhado, por ter assistido. Estarei aqui em breve com mais revelações da graça. Amém? Graça e paz.